Aqui nós vamos fazer muitas questões da banca Legados, por conta do nosso concurso de Castelo Piauí. Lá. Então, aqui, ó. A equipe de professores do colégio da cidade de Santo Antônio possui 5 professores que levam 12 dias para corrigir as provas. Então, ó, eu tenho professor, eu tenho dias. O que o professor nesses dias vai fazer o quê? Ele vai fazer correção de provas. Professor, mas ele não botou o número de provas. Sim, ele não botou. Aí facilita a nossa vida demais. Aí vamos lá. Então, se eu tenho 5 professores que levam 12 dias para corrigir uma prova. Aqui eu posso botar o quê? Eu posso botar 10 provas, eu posso botar 100 provas, eu posso botar 1000 provas, eu posso botar a quantidade de prova que eu quiser. Mas eu vou botar P de prova, certo? Porque eu não sei a quantidade de prova. Aí vamos lá. Considerando a mesma proporção, então vai ser o quê? A mesma quantidade de provas, então eu vou botar P de novo. Quantos dias 30 professores levarão para corrigir essas provas? Certo? Aí vamos lá, ó. Primeira linha do processo, ou primeira linha e segunda linha. Vamos lá. Então, primeira linha do processo com a segunda linha do produto e segunda linha do processo com a primeira linha do produto. Aí vamos lá. Então, na minha primeira linha eu tenho 5 vezes 12 vezes P é igual 30 vezes X vezes P, certo? Então, a partir daqui eu posso fazer minhas operações básicas. Então, primeira coisa que eu faço, eu simplifico esse P e simplifico esse P, certo? Aí vamos lá. O que eu posso fazer mais? Eu posso fazer o seguinte, ó, eu sei que 30 ele é o quê? 5 vezes 6, né? Então, simplifica esse 5 e simplifica esse 5, certo? E por fim, eu tenho que 12, ele é o quê? 2 vezes 6. Então, simplifica esse 6, simplifica esse 6. Então, desse lado sobrou quem? Sobrou o x. Desse outro lado sobrou quem? Sobrou 2. Então, vocês perceberam que eu não fiz nenhuma conta. Nenhuma. Não multipliquei, não dividi. Não, dividir eu fiz, né? Alguma divisão, né? Ah, professor, mas se eu quisesse fazer no braço mesmo, multiplicar e dividir? Ora, vamos lá, então. Ó. Oi? Essa regra aqui eu estou usando a tabuada. Eu estou percebendo que o quê? Que o 12 ele é a multiplicação de algum número, que é 2 vezes 6. Ah, isso aqui é... Opa, opa, opa. Foi lá para cima. Urururu. Ah, sim. Aqui estou usando a regra de 3. Certo? Aqui eu estou usando a regra de 3, certo? Ó, como eu tenho mais de um, ó, existe regra de 3 simples e regra de 3 composta. Regra de 3 simples é quando eu tenho apenas duas grandezas, tipo professor e dia. Por exemplo, eu tenho 5 professores para corrigir em 12 dias e 30 professores para corrigir em quantos dias. Então, ó, você percebe que quanto eu aumento o número ou quando eu aumento o número de professores, o número de dias vai diminuir. Professores e dias são grandezas inversamente proporcionais, certo? Aí vamos lá. Aí eu quero fazer o quê? Quero multiplicar 12 por 60. Então aqui eu tenho uma regra de 3. Então, em vez de fazer como é inversamente, então eu tenho que fazer como? Em vez de fazer o meio natural, que é o quê? 30 vezes 12, 5 vezes x, eu tenho que fazer ao contrário. Eu tenho que fazer 5 vezes 12 igual a 30 vezes x, porque ela deu o quê? Deu inverso, tá bom? Mas se você fazendo
desse jeito que eu tô apresentando para vocês, ó. Deixa eu apagar aqui. Como eu tô fazendo desse jeito que eu tô apresentando para vocês, vocês vão perder menos tempo, certo? Aqui vocês perdem menos tempo, porque o difícil para vocês é identificar essa grandeza, que é o quê? Que ele vai corrigir certas provas. Porém, ele não deu a quantidade de prova nem do lado nem do outro, mas eu posso imaginar. Como ele falou que na mesma proporção, então mesma quantidade de prova em cima é a mesma quantidade de prova embaixo. Vamos supor o seguinte, se ele tivesse falado, né, que fosse 2 vezes mais prova, então aqui você poderia pensar no seguinte: se fosse 2 vezes mais, então aqui seria uma prova, aqui seria o quê? 2 provas, então é 2 vezes a mais. Ou também, para ficar na mesma ideia, e se aquele corrige uma quantidade de prova P, então é 2 vezes P. Lembra da nossa aula de teste diagnóstico? Ó, a gente está usando ele direto. Tudo bem? Aí vamos lá. Desse outro lado, ó. Um atleta percorre 20 quilômetros em 2 dias se andar 4 horas por dia. Então, ó, eu percebo que o meu atleta ele vai fazer uma coisa. O atleta vai o quê? Vai percorrer. Percorrer é o nosso produto. Então, vou botar aqui, ó, quilômetro. Então, ele vai levar certas quantidades de dias e certas horas por dia. Então, separei meu processo do meu produto. Então, 20 quilômetros, 2 dias, durante 4 horas. Em quantos dias, vou botar aqui X, ele percorrerá 50 quilômetros em 5 horas. Aí eu vou fazer o quê? Primeira linha do processo com a segunda linha do produto. Aí vamos lá. Primeira linha do processo com a segunda linha do produto e a segunda linha do processo com a primeira linha do produto. Vamos lá. Eu tenho 2 vezes 4 vezes 50 é igual x vezes 5 vezes 20. Aí vamos lá. Eu posso fazer o quê? Aqui eu posso simplificar. Primeira coisa que eu vou simplificar são os zeros. Então, simplifica esse zero com esse zero. Depois, simplifica esse 2 com esse 2. E, por fim, simplifica esse 5 com esse 5. Desse lado, sobrou quem? Sobrou 4. Desse outro lado, sobrou quem? Sobrou x. Então, x é igual a 4. Viu que eu... Não, regra... Oi, pode falar. É, só isso mesmo. É só isso. Regra de 3 não tem nada demais, certo? É só você observar, ó, o que eu estou fazendo, identificando as grandezas e selecionando as grandezas, certo? Não tem nada de difícil, é só você multiplicar e dividir, tá? Essa aqui tá sendo que nem a nossa primeira aula, né? Você tá adorando. Vamos, vamos lá. Aqui, ó. Fernando, Fernando, Maria e José devem percorrer um trecho de 480 quilômetros entre Teresina e Fortaleza, sabendo que o valor da gasolina custa 3,8. E o carro deles que eles vão viajar consome 12 quilômetros por litro de gasolina. Qual será o custo do total da viagem? Então, ó, eu sei que a minha distância, ó, vou botar aqui, ó. Aqui a gente vai fazer uma regra de 3, mas por etapa, certo? Ó. Então, a primeira coisa é
quantos litros eu vou gastar em 480. Então, como eu quero saber quantos litros eu vou gastar e eu já sei o meu consumo, então vai ser o quê? Vai ser distância dividido pelo consumo, certo? Então, vamos lá. A minha distância, 480, e o meu consumo é 12 km por litro, certo? Aí vamos lá. Deixa eu fazer bem que assim, ó. 480 dividido para 12. Como tem dois algarismos. Vamos lá. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 48? Cabem 4 vezes. 4 vezes 12, 48. Vem para cá, menos 48. Dá resto nada. Sobrou um zero. Se sobrou um zero, então coloca desse lado. Então, eu vou gastar 40 litros, certo? Aí vamos lá. Como eu sei que 1 litro de combustível, ele tá sendo quanto? 3,8. E 40 litros, eu vou gastar quanto? Eu vou gastar X. Então, ó. Aí eu venho. 1 vezes X, 40 vezes 3,8. Então, 1 vezes X é igual 40 vezes 3,8. Aí vem, né? 3,8 vezes 40. Vamos lá. Quando eu estou multiplicando, que tem é tipo assim, 10, 100, 1000, que apresenta esse zero, então eu tiro esse zero e coloco mais para cá. E no final eu coloco bem aqui o zero. Faço a minha conta normal. É 4 vezes 8, 32. 2, levo 3. 3 vezes 4, 12. Mais 3, 15. Vamos lá. Como tinha uma casa após a vírgula, então tem que botar, pular uma casa. Então eu vou gastar o quê? R$ 152. Alternativa letra B. Viu que não tem nada de difícil de regra de 3, certo? Então vamos lá. Oi? Pois é, tá. Não, depois complica, não se preocupe não. É uma aula fácil, uma aula difícil. Uma aula fácil, uma aula difícil. Aí vamos lá, ó. No mês de novembro, o valor da conta de luz de Pedro foi de R$ 120 e consumiu o quê? 200 kW. Então, ó, aqui vou botar real, né? E vou botar consumo. Então, ele consumiu 240 kW, mas pagou R$ 120. Já no outro mês, ele pagou R$ 40, ele quer saber o seu consumo, que é X, certo? Aí, ó, em vez de fazer meio pelos extremos, certo? Assim, em vez de fazer meio pelos extremos, bora analisar a seguinte situação. De 120 para 40, houve uma queda. Houve uma queda de quê? Ó, se eu pegar só assim, ó, 12 e 4, eu percebo que esses números são da mesma tabuada. São da mesma tabuada. Então, eu vou dividir ele por 3, certo? Ó, porque 3 vezes 4 vai dar 12. Então, 120 e 40 também vai dar a mesma coisa, dividido por 3. Então, eu vou pegar esse meu valor também, eu vou dividir por 3, que vai dar o quê? Vai dar 80. Aqui nós usamos a nossa regra de 3 simples e também usamos a nossa proporção. Dois assuntos que. Oi? Se você usar a regra de 3, vai dar a mesma coisa? Vai, pode ter certeza. E vamos lá, bora fazer por regra de 3. Então vamos lá. Então, bora fazer meio pelos extremos. Opa. 120x é igual a 40 vezes 240. Aí vamos lá. 120 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X é igual
40 vezes 240 dividido por 12, por 120, ó. Corta esse zero com esse zero, certo? Depois eu posso fazer o quê? Eu percebo que posso simplificar o 24 e o 12. Então, dividindo por 12, aqui eu vou ter o quê? Vou ter por 12, ó, por 2. Vou ter 1 e aqui eu vou ter 2. Então, botar assim 2 e 1. Então, eu vou ter o quê? X é igual 4 vezes 20 e também vai dar o quê? O nosso 80. Aí, viu? Foi a mesma resposta. Porém, desse lado aqui a gente pensou um pouquinho, aqui a gente foi no braço. Mas o importante é marcar a questão certa. Certo, vamos lá. Tá acabando a nossa aula. Vamos lá. Aqui, ó. Em uma prova de concurso público contendo 100 questões, 40 questões de conhecimento básico, 60 questões de conhecimento específico. Então, ó, eu tenho 100 questões, sendo que 40 é do básico, 60 do específico. Carlos acertou 60 ou 70 do específico, então. Carlos acertou do específico 70%. E a soma do específico mais o básico foi de 80%. Ele quer saber, podemos afirmar o percentual do acerto do conhecimento básico. Então, ele quer saber quantas questões ele acertou do conhecimento básico em percentual. Certo? Então, aqui a gente vai analisar a nossa aula de porcentagem, regra de 3, razão e proporção. Aí, vamos lá. Aqui vocês têm que aprender, têm que lembrar de uma coisa. Ó, se eu tenho 100 questões, então eu tenho o quê? 40 de questão básica e 40 do específico. A prova é dividida nisso, né? Então, Carlos acertou o quê? 70% do específico. Então, bora primeiro passo. Ver quantas questões ele acertou de fato do específico. Vamos lá. Então, se 60 questões equivale a 100% sendo só do específico, mas eu não sei quantas questões que Carlos acertou, mas eu sei que ele acertou 70%. Aqui eu vou fazer o quê? Meio pelos extremos. X vezes 100, 60 vezes 70%. Então, ó, X, ó, 100% vezes X, 100% vezes X. Ele é igual a 60 vezes 70%. Não multiplique que a gente vai fazer umas coisas. Vamos lá. 100% está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 60 vezes 70% dividido por 100%. Vamos lá. Primeira coisa que eu faço é simplificar. Simplifica porcentagem com porcentagem. Simplifica esse zero com esse zero. Simplifica esse zero com esse zero. Sobrou o quê? 6 vezes 7. Então, x ele é igual ao quê? 42. Pronto. Aqui eu sei quantas questões ele acertou no específico, certo? Aí vamos lá. Aqui, ó, o bom é que a banca relacionou uma coisa. 100 questões, eu posso fazer o quê? Se 100 questões ele vale 100, opa, vou botar o seguinte. Aqui é o nosso segundo caso. O nosso segundo caso é saber quantas questões ele realmente assim, quantas questões ele realmente acertou na prova, certo? Eu sei que ele acertou na prova 80%. Então, ó, se 100 questões vale 100%, 80% vale quantas questões? Vale X. Como eu estou vendo que eu estou relacionando ó, 100 questões a 100%,
Então, se eu respondi 80%, então logo o meu X vai valer o quê? 80 questões. Então, eu acertei 80 questões na prova. A professora não conseguiu enxergar. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer o quê? Meio pelos extremos. Então, ó, X vezes 100, 100 vezes 80. Então, 100% é igual, ou 100% vezes X é igual 100 vezes 80%. Aí, ó, como 100% está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho X é igual a 100 vezes 80% dividido por 100%. Então, eu posso fazer o quê? Posso simplificar. Simplifica 100 por 100, porcentagem com porcentagem. Então, x é igual a 80. O bom é que ele já fez isso para a gente ganhar um pouquinho de tempo, certo? Mas se você não enxergou que 80% seria 80 questões, aí você vinha fazer a regra de 3. Pronto, eu sei quantas questões de fé e fato ele acertou na prova. Ele acertou 80. Eu vou botar aqui de questões, viu? Porque aqui tem um X de específico. Aqui vai ser um X de específico. Vamos lá. Se em todo na questão eu acertei 80 e no específico acertei 42, então nas questões básicas, deixa eu fazer mais para cá. Ó, aí vem o passo 3. É o quê? Quantidade de questões menos específico. Se eu acertei 80 questões e o específico eu acertei 42, então no básico eu acertei quanto? Eu acertei 38 questões, certo? Aí vamos lá. Ó, você percebe o seguinte, ó. O básico, o total do básico é o que? Só é duas questões, né? Então, pelas alternativas, a gente pode analisar uma coisa. Então, ó, de 38 para 40 tá quase 100%, né? Então, ó, não posso chutar na alternativa A, não posso chutar na alternativa B, não posso chutar na alternativa C. A, D e a E é a única que me satisfaz. Por quê? 38 é perto de 40. Eu tenho um certo receio de chutar na alternativa E. Mas para ter certeza, vamos lá. Então, se 40 questões vale 100%, 38 questões vale quantos por cento? Vou chamar de B, de básico. Eu faço o meu pelos extremos. Então, eu tenho 40 vezes B é igual a 38 vezes 100, certo? Aí eu posso B, ou 40 está multiplicando B, passo para o outro lado dividindo. Então, B, deu uma travada, deu não. B é igual a, tem que botar aqui porcentagem, não posso esquecer. 38 vezes 100% equivale a 40. Aí posso fazer o quê? Posso simplificar 0 com 0, certo? Aqui eu posso fazer o quê? Posso simplificar. Posso simplificar como? Eu simplifico. Ó, o que é o 4? 2 vezes 2, certo? Então, simplifica esse 2 com esse 10, que vai dar 5. 38 dividido por 2 vai dar 19. E 19. Quando eu faço essa multiplicação, 19, bora botar aqui 38 por 2. 1 é 19. Então, quando eu faço essa multiplicação, 19 vezes 5, eu vou ter o quê? 95%. Alternativa, letra E, certo?
Vamos lá. E aqui, ó. Marcos possui 5 digitadores. Ó, seu cargo. Digitador. Lá da Secretaria de Saúde. Então, tem, ó. Eu sei que digitador ele vai fazer parte do processo em sua empresa. Ele recebe uma demanda mensal em que realize toda a digitação. Então, ele recebe uma produção, certo? Que vai ser realizada em alguns dias. Pronto, então, ó, eu tenho 5 digitadores que durante 20 dias vai realizar uma produção. Por fim, Marcos contrata mais 5 funcionários. Então, 5 mais 5, 10. Em quantos dias X a mesma demanda será realizada? Então, produção. Aí vem aquela mesma coisa. Primeira linha do processo com a segunda linha do produto e segunda linha do processo com a primeira linha do produto. Então, venham 5 vezes 20 vezes P vai ser igual a 10 vezes X vezes P. Aí eu vou fazer o que? Vou cancelar, ó. Cancela P com P, cancela 0 com 0. E por fim sobrou quem? Desse lado, 5 vezes 2, 10. Desse outro lado, 1 vezes x. Então, meu x é igual a 10 dias. Aí, nossa última questão. Aí eu percebi que essa última questão ela foi mais jeitosa. Aí vamos lá. Carlos comprou colheita de sua plantação de cana-de-açúcar. Então, ele comprou o quê? 4 colhedoras. Então, ó, eu vou chamar essas colhedoras de máquina, certo? Em 4 horas, então horas, essas 4 máquinas irão colher equivalente 120 toneladas cada uma. Então, elas colheram uma certa produção, que é toneladas. Então, ó, 4 colhedoras durante 4 horas colheram 120 toneladas, mas só que cada uma. Se eu tenho 4 máquinas, eu vou multiplicar por 4. Aí eu venho outra linha. Em 8 horas, em 8 horas de trabalho, qual o total de toneladas X de cana-de-açúcar colhido por todas essas máquinas? Então, se tem 4 colhedores, então vai ser 4 também. Então, primeira linha do processo com a segunda linha do produto, segunda linha do processo com a primeira linha do produto. Aí eu venho. Aí a primeira linha, 4 vezes 4 vezes X. A segunda linha, 4 vezes 8 vezes 120 vezes 4, certo? Aí eu venho, né, ó. Agora é só riscar. 4 que simplifica 4, 4 que simplifica 4. Então, meu x é igual a 8 vezes, ó, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 6. 8 vezes 2, 16. Mais 1, vai subir 1. 8 vezes 1, 8 mais 1, 9. Olha, bateu bem em cima. Certo? 960. E por fim, essa foi a nossa correção da banca Lectos, viu?